Uniso Economia. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Uniso Economia aqui pela Rádio Uniso, radioniso.com, também pelas redes sociais do Labicom Uniso. Ainda você acompanha pelo nosso canal no YouTube, né? TV Uniso e Labicom Uniso, e pela Rádio Cantate FM em 104,5 na cidade de Votorantim. Como acontece a cada 15 dias, hoje nós temos o professor Renato Vaz Garcia conosco para falar um pouquinho do nosso cenário econômico aqui no Brasil e, por que não, falar também sobre o cenário econômico mundial, a chamada geopolítica, né, que a gente tem tratado muito quando temos a oportunidade de conversar com o professor Renato Vaz Garcia. Professor Renato, bem-vindo mais uma vez ao nosso Uniso Economia, agora já em época de Copa do Mundo. Começou, sim, amigo, começou exatamente. A Copa do Mundo. Vamos ver se a gente consegue também dar uma navegada por esse assunto, por esse tema, porque eu acho que a economia também passa um pouquinho por esse tema. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. A gente já está chegando aí no meio do ano, inclusive, né? A gente já passou metade do ano de 2026 e aí as perspectivas para esse resto de ano aí, economicamente falando, é mais do mesmo, né? A gente não tem nenhuma grande surpresa positiva, né? Aparentemente também não tem nenhum cenário também de crise à vista, mas a gente segue aí caminhando lateralmente há um bom tempo, né? Caminhando lateralmente, quando você ouve um economista falar dessa forma, você fica com medo, né? Eu me lembro dos comerciais do caranguejo, né? Eu acho que tinha um programa... tem um programa, o Pânico, né, um programa de uma rádio co-irmã, e eles faziam as pessoas andar que nem um caranguejo que anda de lado, né? Sim. Me preocupa um pouco essa fala. A gente não consegue, né, ir para frente, né? Assim, a gente já faz um bom tempo que a gente vai caminhando, né, para um cenário assim cada vez pior em termos econômicos. A gente está vendo ali que o negócio não vai dar certo. Mas a gente mesmo assim continua caminhando para esse lado, né? Então não tem como esperar alguma coisa diferente. E assim, óbvio que o ano que vem, o próximo, vão ser anos também desafiadores, mas não aparentemente não vai ser um ano catastrófico, um ano de crise e recessão. Mas se a gente não começar a fazer ajustes que precisa, não vai ter jeito, né? A gente tem... vários indicadores apontando que a gente não vai conseguir se desenvolver, que a gente não vai conseguir crescer, né? Inclusive estava comentando agora há pouco, né, fora do ar com você, sobre a viagem que eu fiz para Brasília e tal, e você vê lá realmente essa questão da distribuição de renda. É um cenário assim que parece muito fora da realidade, né? Em alguns locais que você vai lá. Porque o cenário que a gente tem, a classe política que eventualmente a gente tem, parece que às vezes é meio descolada da sociedade. Então, boa parte das decisões que são tomadas lá acabam não impactando naquelas pessoas que realmente mais precisam, né? E aí a gente não consegue embalar de vez, né? Como outros países fizeram. O senhor falando agora da cidade de Brasília, né, a capital federal, Brasília foi construída pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek, e ela foi uma cidade totalmente planejada, e a ideia é essa mesmo, para quem olha o mapa de Brasília, ou para quem está chegando com um voo de Brasília, vê que ela realmente lembra uma aeronave, um avião. Mas quando você fala, professor, sobre a distribuição de renda, chama atenção, porque para quem está ali no chamado plano piloto, em Brasília, que é a região ali da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios, vê uma realidade. Aí você vai até o Lago Paranoá, que é um dos locais mais bonitos, que talvez o mais bonito que Brasília pode oferecer em termos de turismo, em termos de vista. Você olha de um lado... mansões que beiram aí 25, 30 milhões de reais. Casas de muitos deputados, senadores. E aí você olha para o outro lado, talvez não olhando para o outro lado, quem conhece Brasília vai falar, Douglas, não é bem do outro lado. É que você sai ali e dá a volta para ir, por exemplo, até ao Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, você passa em alguns pontos que te chamam a atenção. Eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer esse trajeto, passar pelo Palácio do Jaburu, onde normalmente é a residência oficial do vice-presidente da República, e o Palácio da Alvorada. E você vê uma outra realidade. Quer dizer, de um lado de Brasília... mansões de 20 milhões de reais. Do outro lado de Brasília, casas paupérrimas. E aí você tem no meio de tudo isso
Palácio da Alvorada e o Palácio do Jaburu. Sim, sim. Uma região ali que é uma pior distribuição de renda que a gente tem no Brasil, que é um indicador que a gente chama de índice de Gini, né, que é o que mede a distribuição de renda. A gente sempre esteve entre os últimos países e continuamos lá entre os últimos países. A gente melhora um pouquinho, mas sempre os outros países acabam melhorando muito mais do que a gente, né? Inclusive nesse índice, não só no índice de Gini, mas tem um outro índice também importante que mede essa questão da qualidade de vida, que é o IDH, que é um indicador extremamente importante, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E a gente até também melhorou um pouquinho no último IDH que teve, mas obviamente outros continuam melhorando muito mais. Você pega, por exemplo, a Coreia do Sul era muito mais pobre do que a gente, muito assim, pior em termos de IDH do que a gente. A China era muito pior em termos de IDH do que a gente. E aí esses países passaram e embalaram, né, e foram embora. E aí a gente fica nesse cenário, que a gente não consegue reduzir nossa desigualdade do jeito que precisa. Os incentivos que os políticos eventualmente geram na sociedade por meio de leis, de regras, de comportamento, de projetos de lei e tal, parecem que não tem um efeito que trate esse assunto com a seriedade que ele precisa, né? Muitas vezes esse cenário político tem um incentivo de ser de ter um fim em si mesmo, né? Então eu vou fazer a minha política para me garantir na política. Não necessariamente eu vou entrar na política para fazer o bem público, né? Para fazer o que a gente chama melhoria. De política de carreira. Exatamente, exatamente. Isso não é só o privilégio do Brasil, é que aqui a institucionalidade meio que favorece, meio que incentiva você a ser dessa forma. E aí, nesse caminho aí, a gente tem, assim, uma série de propostas recentes, inclusive aprovadas no Senado, no Congresso, de uma forma geral, que caminham totalmente contra o que a gente está precisando, né, para jogar essa economia para frente, né? A gente teve aí uma aprovação aí no Congresso, né, ontem ou antes de ontem, em relação a algumas pautas chamadas pautas bomba, né, que até vai para o STF. O STF já indicou que algumas delas podem ir para a inconstitucionalidade, não ser aprovadas, mas algumas delas não fazem nenhum... Não é que não faz sentido, é que você tenta resolver um problema ajudando na consequência para alguém, né? E não necessariamente no que está causando aquilo. Então, mais uma vez, vai ter uma classe, que agora são os produtores rurais, que vão ter um incentivo em termos de juros mais baixos, né? Aí, outra classe vai ter juros mais baixos também, porque é um setor importante, e assim vai. Esses que têm juros mais baixos vão jogar os juros mais altos para aqueles outros que não estão nessas regras, né? É a mesma coisa imposto. Se alguém paga menos, alguém vai pagar mais. Então, a gente já falou algumas vezes isso aqui, você vai consertando as goteiras e o teto está caindo, né? Então não se resolve as coisas desse jeito. No né? primeiro momento, professor Renato, me deu um fio de esperança quando o senhor falou, olha, a Coreia teve numa situação muito parecida, a China, e ambas se desvencilharam desse momento mais complicado e hoje estão muito adiantados. Falei, eu ia perguntar, há uma esperança para o Brasil, mas aí o senhor vem com uma ducha de água fria e fala, olha, tem as pautas bombas e esses políticos assim, assado. Quer dizer, pauta bomba está valendo agora coisa que pode mexer na casa de trilhões. Ou seja, a esperança que eu tinha no início da sua fala, parece que ela tem que ficar um pouco estacionada. Porque a gente está num cenário, Douglas, assim, que é um cenário... não é um cenário de crise, não é um cenário que aponta eventualmente para a gente crescer, é o que eu falei da lateralidade que eu falei, né? Assim, não é um cenário de terra arrasada. Então, parece que a gente não mobiliza, a gente não se mobiliza para mostrar, para pensar no sentido de, a coisa é séria, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não chega nesse ponto. Quando a gente chega nesse ponto, a gente resolve alguns problemas, né? Isso aconteceu com o Plano Real. O Plano Real a gente não aguentava mais ter inflação. Chegou uma hora que a classe política, todas as classes da sociedade falou, opa, peraí, agora a gente precisa resolver esse negócio. E a gente conseguiu. A mesma coisa depois com outras leis, lei de responsabilidade fiscal, teve lei das estatais que também ajudou bastante, depois a gente até teve retrocesso, teve várias coisas que a hora que o negócio começa a desandar, a gente se mobiliza, né? Mas enquanto a gente está nesse caminho devagar, né, para uma crise eventualmente, enquanto não está desesperador, continua, né? É a mesma coisa o ajuste fiscal, né? O próprio presidente Lula deu uma declaração ontem, né, falando que um déficit público de 0,5%, 0,2%, se não me engano,
não é um problema, né? É pouca coisa, o mercado se estressa demais. Não é o fato de você ter um déficit de 0,5 hoje, é o fato de você já ter déficits há anos já. E esse déficit não está se reduzindo. E quando você não reduz déficit público, você aumenta a sua dívida. Porque se eu não fecho a conta de receita com gasto, eu vou ter que pegar emprestado de alguém. Pegar emprestado de alguém, eu vou ter que pagar juros. Quanto maior a minha dívida, maior vai ser os juros que eu vou ter que pagar. Porque o cara que empresta dinheiro para mim vai começar a ficar em dúvida em relação à minha reputação. Fala, opa, o governo o Brasil está se endividando muito, será que ele vai conseguir me pagar? Então eu vou cobrar juros mais altos, é risco-retorno, né? Então ele vai jogar um risco maior para o governo pagar um juros maior. Então, é óbvio que o presidente eventualmente entende isso. Eu não estou falando do presidente A, B ou C, enfim, mas é a classe política eventualmente entende isso. Mas isso não é uma coisa que parece que faz parte da prioridade, né? Então deixa para o próximo, deixa para depois. A gente precisa, por exemplo, a gente tem lá um déficit primário de 0,5% do PIB, 0,5% do PIB. Déficit primário, né? Ou seja, é o primeiro déficit ali que a gente tem de receitas e despesas, sem considerar juros. Esse déficit era superavitário há um tempo atrás, agora virou deficitário. E para a gente fazer com que a nossa dívida pare de crescer, não é nem para reduzir, parar de crescer, esse déficit de 0,5% do PIB teria que ser um superávit de 3,5%. O que é impossível a gente fazer no ano que vem, por exemplo. Né? Esse ano, inclusive, né, a gente teve discurso do presidente lá atrás, né, do Haddad, falando das metas e superávit, que a gente ia começar a ter superávit esse ano e no próximo ano. Esquece, a gente não vai conseguir fazer isso. E aí a gente vai nesse caminho devagar, sempre para um cenário mais, assim, de crise, não necessariamente de crise, mas um cenário mais recessivo, e não consegue fazer o que deve fazer para a gente crescer, né? Se me dá uma oportunidade, professor Renato, nós discutíamos hoje, e eu trabalho também numa emissora co-irmã, e nesta quinta-feira nós discutimos e entrevistamos um diretor do CIESP um pouco sobre essas questões, né? Ou seja, questões que chegam ao Congresso Nacional de uma forma geral, e entenda você que está acompanhando, quando a gente fala Congresso Nacional, existem duas casas no Congresso Nacional. Então existe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. As duas casas, elas compõem o Congresso Nacional. Então as pautas que chegam, elas precisam passar, se for uma pauta discutida inicial no Senado, ela precisa ir para a Câmara, ela é discutida no Senado, ir para a Câmara e volta para o Senado. E vice-versa, né? Então, precisa sempre ser discutida nas duas casas. E o que a gente percebe, professor Renato, só passando, obviamente, esse paralelo rápido para quem está em casa, é que as pautas, elas chegam e elas travam, sejam elas quais forem. Ou seja, a pauta da vez, a bola da vez agora, é a redução da maioridade penal. Eu tô com 47 anos. Eu me lembro do início desta discussão da redução da maioridade penal e trabalho no rádio há mais de 21 anos. Eu me lembro que pelo menos há 20 anos há essa discussão e nunca se chega a um consenso. Então nós temos discussão da maioridade penal, da redução da maioridade penal. Nós temos reforma tributária, reforma trabalhista, reforma econômica, reforma administrativa, reforma do Palácio da Alvorada, da Previdência, do Palácio do Governo, do Estádio Mané Garrincha, do Lago Paranoá. Reformas que chegam e nunca chegam a um consenso, nunca chegam a uma solução. Olha, vamos pegar. Não é como, eu sei que o senhor é uma pessoa organizada que fala assim, eu preciso fazer uma reforma no meu apartamento. Então, por onde que eu começo? Vou começar pela sala de estar. Começo e termino sala de estar. Agora a gente vai para o dormitório 1. Começa e termina. No Congresso não é assim, professor. E aí entra nesta bola de neve que o senhor está falando. A gente fica andando para trás, tentando resolver problemas e não chega a lugar nenhum. E assim, Douglas, não é só a questão do Congresso em si, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, as estaduais, é a mesma discussão e vai muito hoje em dia, acho que isso também é uma questão bastante negativa, que é a questão de entrar nessas hype de redes sociais, né? Então, entra um assunto na rede social da moda, aí eles se mobilizam, aí eu preciso aparecer, né? Ou passo uma reportagem no jornal local falando tal assunto, opa, agora eu preciso mobilizar. Porque se eu fizer, eu vou fazer um videozinho na rede social e aí todo mundo vai ver que eu estou trabalhando em cima disso, né? Então,
entra muito na questão do fim em si mesmo. Eu não estou nem aí se eventualmente você não tem esgoto, se você não tem assistência de saúde no posto de saúde. Eu quero me mostrar bem, eu quero fazer o meu papel bem. E, obviamente que tem exceções, obviamente que não é todo político que trata desse jeito, que trabalha desse jeito. Mas, infelizmente, os incentivos, eles às vezes caminham para esse caminho, para esse tópico, para o comportamento deles agirem dessa forma. E, enquanto isso, nós temos, como você comentou, a gente tem uma série de pautas importantes que travam, né? Porque não tem interesse, né? Interesse de aparecer, interesse político de levar isso à frente. Essa questão da maioridade final é muito para jogar para a torcida também isso. Muita gente fala, inclusive tem candidato à presidência falando de novo disso, e toda eleição tem alguém que fala isso, de criar uma nova Assembleia Constituinte, da gente ter uma nova Constituição. Essa discussão também, assim, cansa um pouco, porque a gente construiu uma Constituição que, óbvio, que não era das melhores, não era a melhor possível, mas era o melhor possível, não era a melhor, mas assim, a gente tem uma série de questões importantes lá na Constituição que já estão lá, e não preciso ter uma nova lei, ter uma nova mobilização política para criar uma coisa que na Constituição já está presente, né? Então, se a gente conseguisse, pelo menos, seguir o que está na Constituição, fiscalizar o que está na Constituição, punir o que está na Constituição, eu não precisaria ficar, assim, nessa discussão de rede social do que está na moda para tentar ganhar algum voto político, ganhar alguma questão política em torno disso. Isso a gente teve, as semanas passadas, a questão da redução da escala, lá, né, da escala de trabalho, de 6-1. Entrou muito nessa questão de rede social. Então, e quando vai para essa torcida, né, de rede social, ou mesmo essa torcida de mobilização dos grupos políticos, assim, vira um cenário de assim, que o final da história, que o bem-estar da população fica em segundo plano, né? Eu tenho que ir contra, eu tenho que ir a favor, porque o meu grupo sustenta isso, né? E aí a gente não consegue. Você pega, por exemplo, só para fechar, a gente tem o Estado nessa ânsia de querer criar projeto de lei, querer criar pautas-bomba de gasto e tal. Quanto mais a gente gasta e enrijece o nosso orçamento público, lembrando que o orçamento público hoje, de tanta regra, de tanta lei que a gente colocou nesse orçamento, 95% dele já está travado. Eu não consigo fazer mais nada. Conforme você vai aumentando essas leis, esses projetos de lei em relação a ajuste de aumento de gastos, você vai aumentando esse percentual. E aí o percentual que sobra para você fazer investimento é cada vez menor. Exatamente. E não é só investimento público daí, porque daí você pode pensar, mas daí o privado pode fazer. Beleza. Só que o privado olha para esse cenário de juros altos, de inflação, que aparentemente está sob controle, mas com juro alto, imposto mais alto, gasto público desse jeito e esse cenário de risco político, o privado não vai fazer investimento. Você pega a taxa de investimento no Brasil, Douglas, é 17% do PIB. Quanto que na China? 40%. Na Índia é 30%. A média do mundo é 26%. A gente é 17%. A gente não pode achar que com 17% a gente vai conseguir resolver nossos problemas de oferta, de produção, de infraestrutura para dar conta de uma demanda maior, de um consumo maior que a população venha a ter. Qualquer estratégia de aumentar, de fazer a população consumir mais, gastar mais, num cenário de investimento baixo desse jeito, é um simples populismo econômico. Populismo econômico, nós já falamos sobre isso também aqui, o senhor tocou num assunto bem importante e hoje talvez um assunto bem sensível, que é a questão da escala 6x1, 5x2. Já falamos bastante sobre isso, mas populismo econômico pode ser tratado também, por exemplo, esse desenrola, e agora tem uma nova fase também para os que eu acredito que esteja dentro dessa questão das pautas-bomba lá no Congresso Nacional, mas tem também questões do endividamento das empresas, micro e pequenas empresas, enfim. É um pouco também com esse olhar de populismo, mas aí, professor Renato, fica a pergunta do aluno para o professor, realmente. Tentar angariar esse populismo também com esses geradores de renda, que são os micro e pequenos empresários, porque eles também passam dificuldade. A gente fala do empresariado, fala dos grandes empresários, mas esses também. É o que mais vai sofrer com a redução da escala, né? Que não tem poder, não tem bala na agulha, ele não tem poder de mercado
para poder jogar num preço maior ou fazer algumas estratégias que o grande consegue, né? O pequeno sempre vai acabar sofrendo mais. E você cria, às vezes, incentivos, e aí esse é um outro problema nosso também. A gente cria incentivos para o pequeno continuar pequeno. Porque se ele começa a faturar um pouco mais, ele vai ter que sair do MEI, ele vai ter que sair do Simples, e aí a bordoada vem em termos de tributos, né? De obrigações acessórias que ele vai ter que ter e várias outras questões de gasto a mais. Então o risco de se empreender no Brasil também é muito alto, né? O caso do Desenrola, né, que é mais focado ali na questão da pessoa física, mas assim, você comentou o caso das empresas. As empresas no Brasil, elas estão com a corda no pescoço em termos de juros. Qualquer empresa, quando começa a produção, ela não tem o dinheiro para comprar matéria-prima, para comprar embalagem, para pagar funcionário. Então ela precisa pegar dinheiro emprestado, que é o que a gente chama de capital de giro. Para emprestar esse capital de giro, ela tem que pagar uma taxa de juros alta de curto prazo, que é essa taxa que a gente tem mais alta hoje. Se ele paga essa taxa mais alta agora e não consegue eventualmente repassar isso para alguém pagar no preço de venda do produto dela, que às vezes é um mercado competitivo e ela não consegue jogar um preço maior, ela vai ter que arcar com aquele custo, com aqueles juros maior. E se ela não consegue, vai para endividamento, vai para piora do valor da empresa e vai eventualmente até fechar as portas. Então, isso que é uma coisa que, infelizmente, né, os grupos políticos no Brasil, e no caso, o que está, né, no executivo hoje é o presidente Lula, a falta de entendimento em relação a isso é muito grave, porque fica sempre numa discussão muito simplista, né? Do sentido, você está pagando mais juros, então eu preciso te ajudar. Mas eu te ajudo do pior jeito possível, né? Eu te ajudando a dar um recurso hoje para você pagar os juros mais altos, mas eu não pergunto para você por que você está pagando juros mais altos, que é a grande discussão. Por que a gente paga juros mais altos? E aí é que vem o problema que vem desde o governo. Se o governo não está nem aí de gerar déficit público, os juros vai ser alto mesmo. Porque os juros é formado, se a gente pensar assim, numa economia totalmente homogênea, que assim, é óbvio que a economia tem setores diferentes, tem pessoa física, jurídica, governo e tal, mas os juros é formado de que forma? É pela quantidade de recursos que as pessoas e as empresas investem no mercado e o quanto que as empresas e as pessoas querem pegar emprestado. Se tem mais gente querendo pegar emprestado do que gente emprestando no mercado, os juros vai ser mais alto, é oferta e demanda. Simples. Exatamente. Então, se eu não tenho incentivo para investir, para fazer investimento, para colocar, se eu não tenho nem sobra de dinheiro para fazer isso, porque tem muitos gurus aí também no mercado financeiro que falam, o problema de você ser pobre é que você não sabe investir, né? Você tem que economizar. Então, mas como que eu vou economizar se eu ganho um salário mínimo? Né? Eu não consigo gerar recursos para fazer investimento. Então tem pouco investimento indo para o mercado financeiro. E aí, num cenário que a economia não está lá essas coisas, as empresas têm que pegar dinheiro, e as empresas, as pessoas, né, se endividar. E aí, se eu tenho mais pessoas querendo pegar emprestado do que investimento entrando, o preço do dinheiro, que é o juro, vai ser mais alto. Então, como é que eu resolvo esse problema? Difícil, a gente não consegue debater esse problema. A gente vai resolver a consequência. Não que é uma coisa ou outra, mas uma coisa tem que ser feita junto com a outra. Né? Não adianta eu ficar enxugando gelo e achar que isso vai resolver o problema. Não vai. Né? É complicado. Professor Renato, para a gente caminhar para o final, estamos aí, na época já começou, né, a Copa do Mundo. Para muitos, a Copa das Copas, uma Copa do Mundo aí que está sendo disputada em 3 países, 48 seleções, diversos problemas políticos envolvendo a Copa do Mundo. Gianni Infantino, presidente da FIFA, se curvando à potência que é os Estados Unidos, e não tem como a gente falar de uma forma diferente. Os Estados Unidos manda e desmanda, inclusive na FIFA neste momento, e não estou dizendo que isso está errado ou que está certo, mas é que o que aconteceu, e a gente viu fato. aí algumas situações, um árbitro da República Democrática do Congo, se não me falha a memória, sendo deportado por mero racismo. Acho que não se cabe uma pauta como essa mais no mundo moderno em que nós vivemos, e principalmente numa festa. A Copa do Mundo é uma festa do esporte. Agora, não é esse o ponto principal. É mostrar mais uma vez que está aí a maior festa do esporte mundial, mas num momento que mundialmente a gente não tem nada que festejar, né? Nem um professor? pouco. Hoje mesmo, né? O Trump
anunciou um cancelamento de um bombardeio que ele ia fazer no Irã. Então vai muito nesse vai e Para a volta. seleção do né? Irã, só Então, pode entrar nos Estados Unidos em dia do jogo. exatamente. Não, e é uma contradição, né? Que a FIFA acabou entrando nesse imbróglio, assim, porque do mesmo jeito que você tem uma Copa do Mundo que teoricamente é uma competição que une os povos, de, de festa e tal, um país está bombardeando o outro, né? Os dois estão competindo na Copa do Mundo e um está bombardeando o outro. É uma situação assim muito peculiar que acontece, né? E nessa história toda, né, vem esse, obviamente, que o poder do Trump, né? Não é nem os Estados Unidos, né? O Trump, ele se tornou uma figura tão grande, né, política, principalmente, que é a decisão dele, né? Não é nem a decisão do americano em si. Inclusive, a popularidade dele está cada vez pior. A gente teve um indicador de inflação hoje nos Estados Unidos acima de 4%. A meta de inflação nos Estados Unidos é 2%. Veio mais do que 4% já nos últimos 12 meses. Então, o cenário econômico dos Estados Unidos não é lá essas coisas. Tem uma certa esperança nessa Copa, mas assim, a Copa do Mundo não é um evento para o americano. A Copa do Mundo é um evento para o estrangeiro. E se você começa a gerar assim uma repulsa ao estrangeiro, vai ser pior para você. Porque é o mexicano, é o canadense, é o brasileiro, é o argentino, é o europeu que vai querer ir lá assistir o seu jogo. Você tem que fazer com que esse cara seja muito bem-vindo e gaste dinheiro lá, né? Porque o americano não está nem um pouco preocupado com a Copa do Mundo. Inclusive, ontem a gente teve aí mais uma das finais da NBA. Nova York parou por causa da final da NBA, né? No quarto jogo da NBA, das finais. Que pode ser decidido no sábado, né? Sim, foi uma decisão inacreditável, né? No último minuto, no último segundo lá, eles acabaram virando o jogo. Enfim, o Trump, ele tem esse discurso, assim, todo, né, de poder dele, mas, assim, é um discurso completamente errático mesmo, né? Ele tem que fazer com que esse cara vá para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é uma nação que foi desenvolvida a partir dos imigrantes, né? O próprio caso do Elon Musk é um caso desse. Então, esse discurso, assim, olha, é inacreditável como ele subiu na árvore, né? Como a gente fala, né? Como é que o jabuti subiu na árvore e tá lá, né? E vai ficar escondido. Professor Renato Vaz Garcia, entrando agora no período de recesso. Esse provavelmente é o nosso último programa nesta temporada. A gente volta a partir do mês de agosto, a partir do final do recesso. Primeiro, agradecer a sua parceria mais uma vez conosco aqui no Labicom, que está sempre com a gente, trazendo informações, comentando o cenário econômico. Nós temos aí nós estamos batendo as portas de um período eleitoral, um período muito importante para o Brasil. Tem muita coisa que a gente poderia comentar, mas a gente tem por premissa respeitar esse momento de recesso. Obrigado por mais esse semestre, mais essa temporada. Espero o senhor aqui no mês de agosto e vou pedir um palpite. E aí, Mundial, Copa do Mundo de futebol, tem um palpite aí, quem levanta esse caneco? Dibu Martínez, goleiro argentino, diz que a final será entre Brasil e Argentina, e a Argentina vencendo o Brasil nos pênaltis. Vale destacar que em 2030, aí é a Copa dos 100 anos, que há a expectativa de ser disputada em 6 países. Argentina, Uruguai e Chile, se não me falha a memória. Portugal, Espanha e Alemanha, eu acredito, não tenho certeza, mas os 2 países que são para disputa com Portugal. Será a Copa dos 100 anos, né? Mas falando dessa Copa 2026. Eu acho que o cenário para o Brasil está bem difícil, né? Pelo menos o que a gente tem visto nos últimos anos aí, é um cenário bem difícil. É óbvio que a gente torce pelo Brasil e tal, mas assim, olhando do ponto de vista mais assim, né, do comportamento atual dos times, acho que a França e a Argentina tá muito acima dos demais aí, né? Se o Brasil chegar lá nas quartas, eu acho que já foi longe demais, eu acho, perante o que a gente vê nos últimos jogos, né? Mas assim, só para fechar também, é um grande prazer a gente tá conversando aí sobre economia e outros assuntos e tal, que eu acho que é uma oportunidade bem bacana, né, da gente poder também discutir isso e levar esses assuntos para a população. É importante que todo mundo discuta esses assuntos no seu dia a dia, porque a economia é uma coisa que afeta nosso dia a dia. Pode parecer que não, pode parecer assunto de político, pode ser assunto de imprensa, não, mas é um assunto que afeta a nossa compra no supermercado, nossa compra de um carro, nosso emprego. Então é importante que a população comente, discuta isso nos seus ambientes sociais. E aí as nossas redes sociais, né? A rede social minha é Renato_VG.
E do laboratório de CSA é laboratório.csa, né? Lá a gente tem algumas pesquisas, principalmente pesquisa de cesta básica, né? Para a população acompanhar aí os preços. Então é importante dar uma olhada lá também. Boas férias, mas deixa o celularzinho ligado, tá? Não desliga ele não, porque Ah, se sem pintar dúvida. pauta-bomba, a gente Sem vai ligar dúvida. para o senhor, viu, professor? Não, sem dúvida. Então, sempre presente. Bom, você que está acompanhando o nosso Uniso Economia, você sabe, a gente entra num pequeno recesso. A gente tem ainda uma entrevista com o professor Marcos Canhada para fechar realmente este primeiro semestre de entrevistas e de bate-papos aqui no nosso Uniso Economia. Mas aí a gente entra num rápido recesso e voltamos com muito mais, com certeza, no segundo semestre. Até lá! Você pode mandar sua mensagem nas redes sociais aqui do Labicom, também para a Rádio Cantate FM, enfim, para comentar um pouco e dizer, olha, a minha expectativa é saber isso, será que a gente pode trazer um professor ou um especialista para falar sobre aquilo, enfim, para podermos aí manter, obviamente, essa roda de conversa importante sempre com a sua participação. Esse foi o nosso Uniso Economia. Uniso Economia.